Hoje nós iremos até o capítulo 3, no verso 8. Na verdade, hoje nós terminaremos o capítulo 3, fecharemos todo esse bloco até o verso 20 do capítulo 3. E trataremos até hoje, nos dão a ideia concreta do que Paulo, da conclusão de Paulo nos versículos finais do capítulo 3, melhor, dos versículos 9 a 20. Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 17 até o capítulo 3, verso 8. Essa é a passagem, o discurso completo de Paulo nesse assunto. E diz assim: ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você, que tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a que é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Pois para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Que vantagem há, então, em ser judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado por tuas palavras e prevaleças. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda: se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou eu condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, façamos o mal para que nos venham o bem? A condenação. Nós temos aqui, domingo após domingo, ouvindo a argumentação de Paulo, que duas realidades, uma consequente da outra, estão presentes na vida. A importância do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar pecadores. O Evangelho é o poder de Deus e revela a justiça de Deus para homens e mulheres que estão escravizados pela injustiça. Homens e mulheres do mundo, sejam eles quem quer que sejam, todos eles estão presos
a injustiça, praticam a injustiça, amam a injustiça mais do que amam a Deus. Até preferem negar que há Deus, até preferem adorar a criação ao invés de o Criador, até preferem, na sua sabedoria louca, excluir a existência de Deus, para que desta maneira eles possam suprimir a verdade. Qual é a verdade? Há um Deus justo, que está se contrapondo ao homem injusto. E a única maneira deste homem, que está mergulhado em injustiça, encontrar justiça para ser salvo, é exatamente crendo em Jesus Cristo para a salvação. Jesus Cristo é a justiça de Deus que se revela no Evangelho. Então, Paulo já mostrou para nós, em nossa leitura aqui de Romanos, que os imorais, e esses muito mais evidentemente do que os demais grupos de pessoas, eles estão condenados, eles estão debaixo da ira de Deus. A sua imoralidade e a profundidade dela é justamente o que mostra isso, porque essa imoralidade, ela é por causa de Deus ter entregue essas pessoas à ira para se irar mais ainda com elas. Essas pessoas, muito claramente, estão debaixo de condenação. São as pessoas que precisam do Evangelho. Seguindo a linha aqui de Paulo, pessoas que estão escravizadas na imoralidade sexual, pessoas que estão escravizadas em uma imoralidade sexual antinatural, como o homossexualismo, pessoas que têm uma disposição mental reprovável, que além desses pecados ainda são desobedientes, são caluniadores, são insolentes, amigos dos prazeres, inimigos de Deus, implacáveis, sem amor à família, e todos esses pecados que nós vimos aqui são pessoas que são profundamente carentes do Evangelho. A respeito dessas pessoas, nós não devemos nutrir ira ou nenhum tipo de indignação que provoque em nós a vontade de afastá-las de nós. É claro que uma convivência com esse tipo de gente não é saudável, a não ser que a finalidade dela seja levar o Evangelho para essas pessoas. As pessoas carecem da nossa compaixão. A indignação pelo pecado que elas cometem devem produzir em nós compaixão. E essa compaixão é para tirá-las desse estilo de vida tão terrível. E a única maneira é pregando o Evangelho. Quando nós olhamos o mundo em pecado, ao invés de simplesmente nos trancarmos, irmos para um monastério e nos afastarmos de toda a impureza, nós devemos considerar que nós estamos no mundo entregue aos seus próprios desejos para salvá-los por meio do Evangelho. Por isso o Evangelho é urgente. É isso que Paulo está ensinando. Há um mundo em pecado, imoralidade, coisas antinaturais, perversões, e este mundo precisa do Evangelho. O outro grupo que nós observamos aqui, que foi o nosso assunto do domingo passado, que inaugura o capítulo 2, até o verso 16, são os moralistas. A maioria dos comentaristas, comentadores da Bíblia, acreditam, a maioria não, há um meio a meio aí. Uma parte acredita que aqui o apóstolo está falando com os judeus exclusivamente. É bem possível que ele esteja se voltando para os judeus, porque eles são, de fato, moralistas, são legalistas, mas nós sabemos também que sempre houve na história da humanidade pessoas que, mesmo sem seguir a Deus, mesmo sem ter a lei, tinham uma vida correta no que diz respeito à moralidade, com regras elevadas. E aqui Paulo vai mostrar que pessoas que têm moral elevada, bom comportamento, elas também precisam do Evangelho, se elas confiam nessas coisas para serem salvas. A moralidade, o moralismo, ele não salva, não justifica ninguém. É muito bom que você tenha uma conduta ilibada, é muito bom que você seja um propagador e defensor da moral, dos bons costumes, daquilo que hoje se chama de cultura judaico-cristã.
É muito bom que você tenha esses padrões como seus padrões, padrões para a sua família, e que você espere que as pessoas vivam por esses padrões, mas eles não são a razão da justificação de ninguém. Ninguém é justificado por bom comportamento. O sistema judiciário de Deus não é como o nosso, que abranda a pena por bom comportamento. Não. O bom comportamento, na visão de Deus, serve apenas para dizer que você conhece a lei e não obedece à lei completamente. Toda vez que você se levanta, julga o que é errado e defende um bom comportamento, a moralidade, os bons costumes, você está apenas testemunhando que você sabe o que é certo, sabe o que é errado e ainda assim não consegue ser absolutamente perfeito. E para você ser um criminoso, basta apenas quebrar um item da lei. E aqui nós vimos que, ainda que nós defendamos coisas corretas, nós quebramos constantemente muitas dessas coisas que nós defendemos. Ou seja, nós tendemos a uma hipocrisia se nós não reconhecermos que somos insuficientes para fazer aquilo que nós mesmos achamos que é certo. Pessoas como nós, pessoas moralistas, pessoas que defendem os conservadores, como está em moda chamar hoje, são pessoas que precisam do Evangelho. Pessoas que estão estribadas em sua própria performance, no seu próprio comportamento, são pessoas que precisam do Evangelho. Porque o Evangelho diz que justificação só pela fé em Cristo. Muitos dos católicos caem aqui, porque acreditam que a vida bem comportada produz salvação. E não é assim. Não é por mérito, é por graça. É por meio da fé que nós adquirimos justiça para as nossas vidas, apesar de sermos insuficientes em nossa moral, em nossos bons costumes, e muitas vezes são relativos. É bom lembrar, irmãos, que santificação não é o mesmo que ser moralista. Santificação não é exatamente ou necessariamente o mesmo que bom comportamento. Santificação é algo que move-nos para Deus, para sermos semelhantes a Cristo, cujo fruto é louvor e glória a Deus. A santificação produz isso. O bom comportamento não produz nada disso. O bom comportamento produz apenas uma aceitação dentro das conveniências e convicções de uma sociedade, vamos dizer assim. Tem uma outra palavra que me fugiu à mente agora. Convenções de uma sociedade, Então, o bom comportamento serve apenas para isso. É por isso que, em um determinado momento, o cristão lá do Jambânia, do peregrino, ele foi iludido com aquela oferta de desviar-se da cruz para ir a uma cidade chamada Moralidade, que tinha lá um senhor chamado Legalidade e que ele tinha um filho chamado Urbanidade, acreditando que moralidade e urbanidade são suficientes para nós sermos aceitos diante de Deus. Podemos ser aceitos na sociedade, mas diante de Deus, não. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho. Mas ainda, dentro desse grupo de moralistas, há este grupo aqui, que é o nosso assunto de hoje, os religiosos. Há um padrão de religiosidade estava sempre no meio dos judeus. Os judeus eram os religiosos. Eles não eram apenas moralistas, mas eles também eram religiosos. Quando Paulo está argumentando, você vê que ele começa a conversar com personagens fictícios. É um tipo de discurso que se faz a fim de defender uma ideia. Primeiro ele conversou com aquele homem que ele chama de você que julga os outros. Se a gente pegasse lá o estilo de Jambânia, criaríamos o personagem você que julga os outros. Então, Paulo conversa com você que julga os outros, mas comete os mesmos erros. Agora ele vai conversar com você que leva o nome de judeu. Olha aqui ele falando, ora, você que leva o nome de judeu, ou literalmente, você que se autodenomina judeu, alguém pertencente ao povo de Deus, é com esse tipo de pessoa que ele vai falar agora. E aqui, para nós
de imediato aplicarmos às nossas próprias vidas, precisamos lembrar aqui que judeu, em toda a Bíblia, é este povo que, acreditando nos ritos, nas leis, nos cerimoniais, entendiam que eles eram o povo de Deus e aqueles que iriam, não apenas porque por terem a lei, eles seriam aqueles que viveriam da maneira correta e deveriam ensinar os outros a viver da maneira correta. Que eles seriam salvos porque tem a lei, e porque tem a aliança, e porque tem a circuncisão, e todas essas coisas que fazem parte da religiosidade judaica. Então, Paulo está falando com pessoas que confiam na sua religiosidade, confiam na sua religião. Os religiosos da sua época, você que tem nome judeu. E Paulo vai argumentar com eles, mostrando que mesmo eles têm a necessidade do evangelho. Seria mais ou menos assim. Paulo acabou de dizer que os moralistas, eles, se dependerem somente da sua moral, irão para o inferno. Eles não serão salvos só porque têm bom comportamento. Então, você imagina um judeu levantando o dedo para fazer uma pergunta. Paulo, pois não, pode falar. Ele, mas eu sou judeu. Ou seja, eu sou moralista, mas também sou judeu. Eu tenho também uma boa religião. Isso que você acabou de falar, vale para mim também? Porque há uma diferença entre qualquer moralista e um moralista religioso. Há vários moralistas hoje que estão agora sentados em sua casa, vendo o Fantástico, vendo sei lá o quê. Eu ia falar os Trapalhões, mas isso é de outro tempo, né? Mas estão assistindo televisão, alguma coisa. Eles estão lá. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui sentados, ouvindo o sermão, nós já cantamos hinos ao Senhor, já oramos. Certamente tivemos um dia em que algumas coisas muito particulares da nossa religião foram executadas. Durante a semana nós temos as nossas devocionais, a nossa vida prática de religião. E é possível que a gente pense assim, bom, tudo bem, eu posso até me enquadrar entre os moralistas, mas eu sou crente. Eu sou de Jesus. É diferente, não é? Será que é diferente? O que Paulo vai mostrar para nós aqui é que mera religiosidade também não justifica ninguém. Mesmo pessoas religiosas precisam ser salvas pelo Evangelho. Ou seja, todos, até religiosos, estão condenados. E nós precisamos do Evangelho. Então, nosso título para esse sermão é Religiosos também precisam do Evangelho. Religiosos também precisam do Evangelho. Então, pegando aí o gancho, mas eu sou judeu, talvez seja esse o argumento que Paulo está justamente se contrapondo agora, nos versículos 17 a 28, ele vai tratar com essas pessoas. Então, há duas coisas aqui que os judeus levantam, não é, quando falam, eu sou judeu. Uma é, eu tenho a lei. A outra é, eu tenho a circuncisão. E Paulo faz o seguinte, Paulo, na primeira parte aqui, ele fala sobre como o judeu se enxerga, e aí vai naquilo que traz orgulho para o judeu. Depois Paulo vai falar vai acabar com esse orgulho judeu, mostrando que a religiosidade dele é uma religiosidade falsa, insuficiente, não é perfeita a ponto de angariar de Deus a justiça. Eles não são justos por causa da religiosidade deles. Depois Paulo vai falar sobre a circuncisão e como ela é inútil sem a lei, sem a obediência à lei. Paulo vai falar sobre a circuncisão de coração, que é o que é necessário para um judeu e qualquer pessoa ser salva, propriamente dito. Então, no versículo 17 até o 24, Paulo fala o seguinte, ora, você que leva o nome de judeu, ou que se autodenomina judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Essa é a primeira característica e
aquilo em que o judeu se orgulha, na lei e no Deus que ele tem, não é? Ele se orgulha da lei e do Deus que ele tem. Apoia-se aqui ele está com o seu fundamento de vida na lei. A sua confiança é a lei de Moisés. Ele se estriba na lei, ele se fundamenta na lei. É isso que quer dizer aqui, o apoia-se na lei. Nesse sentido, o que o judeu acredita se eu obedecer à lei, eu sou salvo. Eu só preciso fazer as coisas certas, conforme está identificado na lei de Moisés, e pronto, eu estarei bem, eu estarei salvo, basta que eu seja obediente. Esse é um dos grandes orgulhos do judeu. Eles têm a instrução da lei, eles são treinados na lei desde cedo. Eles podem interpretar a lei, eles têm o desejo de discutir com os doutores. A lei para os judeus é o grande anelo, dominar a lei. Todo judeu ansiava por ser um rabino, alguém que pudesse fazer parte do sinédrio, administrar uma sinagoga, ter um colegiado de discípulos para ensinar a lei. E eles gostavam tanto da lei que eles viviam criando lei. Não bastassem as leis do Antigo Testamento, aquelas que foram dadas por Deus a Moisés, todo rabino, toda tradição rabínica criava tantas outras leis. No tempo de Jesus, a lei possuía mais de 600 itens a serem cumpridos. E como toda lei em um mundo caído é feito para ser burlada, para cada item da lei havia também um item para burlar a lei. Eu já contei aqui aquilo que era mais ridículo, né? Então, num sábado, se estabeleceu que o judeu não poderia se afastar, por conta do descanso, mais do que 1 quilômetro da sua terra. Não foi a lei que Deus deu. Essa foi uma lei já reinterpretada, adicionada pelos rabinos. Então, eles diziam, olha, até 1 quilômetro você pode andar, mais do que 1 quilômetro você não pode andar, afastando-se da sua terra. Sabe o que o judeu fazia? Pegava uma sacolinha, enchia com a terra da casa dele e andava quanto ele quisesse, porque ele não estava se afastando da sua terra. Isso é legalismo. É ridículo, não é? Mas é isso que é legalismo. É isso que é moralismo. Sobretudo quando ele está associado a uma religiosidade meramente aparente. Eles acreditavam que estavam sendo fiéis a Deus. É por isso que quando Jesus vem ao mundo, lá em Mateus, a gente vê isso muito bem, ele fala assim, eu sou o cumprimento da lei. E agora eu vou ensinar para vocês como é que se interpreta a lei. Aí o que ele faz? Ele não fala de comportamento, ele fala de coração. Quando Jesus fala do coração, ele fala o seguinte, vocês amam parecer que obedecem à lei, mas vocês, na verdade, odeiam a lei, porque a lei de Deus não está, de fato, no seu coração para vocês amar e obedecer essa lei com prazer. Na verdade, o que vocês fazem é uma grande encenação que, no máximo, atinge o comportamento de vocês, mas não desce ao coração. Mesmo assim, os judeus estavam estribados na lei, era o grande orgulho deles. O outro ponto é o orgulho de Deus. E você pode pensar, mas isso não é bom? Gloriar-se em Deus? Depende. Hoje nós cantamos aqui, glorio-me em Jesus Cristo. Eu estou dizendo que eu sei da minha insuficiência, do meu pecado, da minha fraqueza, da minha inclinação para o mal. Eu sei que por mim mesmo eu jamais conseguirei agradar a Deus perfeitamente, mas eu sei que Cristo fez isso. Eu sei que ele foi plenamente fiel, obedeceu completamente à lei, entregou-se na cruz, sofreu o castigo da lei e nele eu tenho justiça. Então, quando eu recebo acusações, quando eu sou tentado a duvidar da minha própria salvação, quando eu olho para mim e me acho insuficiente, eu falo, é verdade, eu sou insuficiente, mas a minha glória está em Cristo. O meu orgulho não sou eu mesmo, o meu orgulho é o que Cristo fez por mim. É essa confiança que eu posso ter naquele que guardou a minha vida em seu poder. Outra coisa é eu me gloriar da seguinte maneira. Eu não sei se vai ser um bom exemplo agora, mas é o que me vem à cabeça. Pensemos no Neymar.
O Neymar é o grande craque da seleção, ou pelo menos deveria ser. Por alguma razão, ele não conseguiu fazer isso nesta Copa. Mas digamos que o Brasil tivesse vencido a Copa do Mundo, o Neymar tivesse sido o craque da Copa, e você fala assim, não, meu Neymar é do Brasil. O Neymar é o cara e ele é brasileiro. Você está se gloriando em Neymar. Mas você não está se gloriando porque você ama Neymar, porque você confia em Neymar. Você está simplesmente se orgulhando do que ele fez, do que ele realizou, do que as pessoas desejam nele. Então, num universo onde há vários deuses, ainda que só um seja verdadeiro e os demais sejam meros ídolos, os judeus falavam, o nosso é o melhor. Olha o que o nosso Deus fez. O nosso Deus é o melhor. Não é como o Deus de vocês. É nisso que eles se gloriam em Deus, que eles têm orgulho de Deus. Não no fato de que Deus é o Deus Redentor, que eles estão confiando em Deus, que apesar de se verem insuficientes, eles sabem que Deus é misericórdia. Não, é esse orgulho humano, carnal. O nosso Deus é melhor do que os outros deuses. Nós adoramos o Deus certo, enquanto vocês todos adoram os deuses errados. Muitas vezes, irmãos, nós, crentes, agimos exatamente dessa maneira. Não é? O nosso orgulho sobre a nossa religião, sobre viver de acordo com a Bíblia, não tem nada a ver exatamente com piedade, tem a ver com orgulho carnal. Tem a ver com isso. A minha religião é melhor. Vocês são idólatras, vocês estão perdidos aí. Não, o meu Deus é bom, a minha igreja é boa, a minha religião é boa. E nós nos apegamos a isso, né? Até tradicionalmente, nós não temos nenhum compromisso com a nossa religião, mas sempre que nos perguntam, nós dizemos, não, eu sou crente. Não, eu sou da igreja tal. Mas não temos nenhum compromisso com isso. Mas o judeu se orgulhava da lei, se orgulhava de Deus. Outras coisas que Paulo fala aqui no versículo 18, você conhece a vontade de Deus, ou seja, conhece a lei, vocês sabem o que agradam a Deus, vocês se orgulham de dizer isso. Aqui tem vários i, né? Vários conjunção aditiva, é isso, né? Vai adicionando uma coisa a outra, o e aqui, né? O i. E aprova o que é superior, porque é instruído na lei. Então, Paulo vai dando várias características das quais os judeus se orgulhavam. Versículo 19, como ele se via. O judeu se vê dessa maneira, você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Isso tudo aqui é a forma que o judeu pensa sobre ele mesmo. Tudo baseado na lei, não é? Eu sou instruído na lei, eu tenho na lei a encarnação da verdade. Então o judeu está convencido de que ele é mestre, de que ele deve ensinar, de que ele é a luz para quem está em trevas. Então ele ensina a insensatos, ensina a crianças, ele está o tempo todo dedicado a esse tipo de coisa. O que necessariamente não é ruim. Você ter convencimento de que, porque tem a palavra de Deus, deve transmiti-la a outras pessoas, para ensinar essas pessoas a viverem de acordo com os mandamentos do Senhor, é bíblico. A grande comissão diz isso, não é? Ide por todo o mundo e pregai, segundo Mateus, né? Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos ensinei. Isso é bíblico. Desde que a motivação para estas coisas não seja justamente que eu tenho um destino manifesto, eu detenho a verdade de Deus e agora as pessoas precisam se debruçar sobre essa verdade e eu vou fazer isso e ninguém mais tem como fazer. Se isso produz o orgulho, a confiança na religião, mais do que a confiança em Deus. E aqui não é o problema é o que vem depois, é a denúncia de Paulo. Paulo fala assim, ele começa com aquilo que poderia ser uma conclusão, mas na verdade Paulo vai chamá-los a pensar.
No versículo 21 ele fala, e então? Então poderia vir uma resposta do judeu, então está tudo bem, está tudo certo. Mas Paulo não vai parar aí, ele fala, e então? Vamos pensar agora. Você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Paulo já começa a descer ao coração. Você ensina aos outros, mas não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que detesta os ídolos, você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Então, Paulo olha aqui para 3 mandamentos, apenas por amostra, né? Ele escolhe, nessa coisa de ensinar e não ensinar a si próprio, ele escolhe aqui o 6º mandamento, o 8º mandamento, não furtar. Depois o 7º mandamento, não adulterar. E depois o 1º mandamento, que é não ter outros deuses. E Paulo, na sua argumentação, diz, você quebra esses mandamentos. Você peca por idolatria, você peca por roubo e você peca também por adultério. E aí basta você ir lá para Mateus, como Jesus ensinou, e certamente Paulo está refletindo o ensino de Cristo aqui. Como é que nós não conseguimos não pecar, melhor? Como é que nós não pecamos se o nosso coração, antes mesmo de nós pensarmos, já pecou? Adultério. Se você pensa de maneira inapropriada a respeito de uma mulher, você já adulterou com ela. Os judeus faziam isso. É bom lembrar, não é? Jesus encontra é encontrado por uma mulher adúltera, ela é apresentada a Jesus e cheio de acusadores que querem apedrejá-la. A lei diz que aquele que fez o flagrante deve ser o primeiro a atirar a pedra. Então, provavelmente, havia uma mulher adúltera e tinha um homem adúltero. Esse homem não aparece ali. Mas não era só o pensamento que Jesus estava falando. O que dá a entender é que era uma prática comum, até mesmo entre os judeus, cometer adultério. Ali está uma mulher, pega em flagrante, ainda que não tenha apresentado o homem que estivesse com ela, mas havia um homem adúltero ali que estava, segundo a lei judaica, sendo deixado de lado, como se adultério fosse uma coisa só para mulheres. A denúncia sobre pessoas que ensinam contra o adultério e adulteram, seja no coração, seja nos pensamentos, seja no ato, é clara. A Bíblia nos mostra isso. Parecia que alguns judeus estavam vivendo assim mesmo. Roubo. Jesus Cristo, esse é outro pecado que Jesus denuncia a respeito dos judeus. Que eles roubavam as viúvas, que eles roubavam os próprios pais, que eles inventavam histórias da lei para não dar assistência financeira aos pais. Eles falavam assim, o pai e a mãe, né, estavam precisando de dinheiro, estavam pobres por alguma razão, e iam lá pedir, meu filho, você podia me ajudar esse mês? Nós estamos sem dinheiro em casa, não tenho o que comer. O judeu falava assim, eu até podia, pai, mas o que eu tinha para dar ao Senhor é oferta para dar a Deus, então eu não posso dar para o Senhor. Eles inventavam essas coisas por meio da religião, a fim de não fazer o que é certo, roubavam dos próprios pais, roubavam de Deus, roubavam das viúvas, roubavam dos órfãos, eles faziam essas coisas. Então, Paulo está mostrando simplesmente o que Jesus ensinou. Jesus ensinou justamente isso. Vocês ensinam o que deve se fazer, mas vocês não fazem o que tem que fazer. Jesus, então, em Mateus, fala assim, olha, ouçam os judeus e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Esse é o tipo de religiosidade que muitas vezes nós realizamos nas nossas vidas. É uma religiosidade de regras que servem para os outros, mas que não servem para nós mesmos. E você pode pensar assim, não, pastor, mas não é assim com minha vida, não. Essa semana eu compartilhei uma série de perguntas para os pais fazerem aos filhos, fazerem aos corações dos filhos,
E uma das perguntas é assim, você vai conversar particularmente com seu filho e pergunta assim, o que eu sou na igreja, eu sou em casa? E essa é uma pergunta que às vezes nos faz medo perguntar, porque a resposta pode não ser a resposta que nós queremos ouvir. Nossos filhos podem ser sinceros muitas vezes, não é? Como aquela velha história do pastor, não é? Que o pai chega em casa com os filhos e os filhos falam assim, eu queria morar na igreja. Fala para o pai, que é pastor. E o pai pergunta, mas por que você quer morar na igreja? Porque se na igreja isso é tão diferente daqui de casa. Então na igreja deve ser melhor, não é? Então, veja que, observe, pare e pense assim. Você conhece a vontade do Senhor, você sabe o que é agradável a Ele. Se você precisar falar publicamente sobre o que é certo, você vai falar exatamente como está na Bíblia e tudo mais. Você vai ensinar assim. Mas pense naquelas pequenas concessões que você faz no particular da sua vida. Aquelas coisas que você fala assim, não, eu jamais ensinaria que se pode fazer isso. Mas aqui no meu particular, onde ninguém está vendo, não vai fazer mal para ninguém, eu me dou o direito de fazer isso que é errado. Pense nisso. E pense se você considera isso algo de fato hipócrita. Mas é. Geralmente o mestre tem o pressentimento de que ele pode, desde que ninguém esteja vendo, cometer pequenas indiscrições, já que não terá efeito maior, porque ele acredita que eu preciso ensinar o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo totalmente, então eu posso fazer pequenas concessões na minha vida. Você compreende isso? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Veja, você fica ensinando, e você sabe como é a forma que o judeu ensina, de uma maneira muito dura, colocando fardos pesados que ele mesmo não quer carregar, mas você mesmo não se ensina. Tudo que você diz que é para não fazer, você faz. Ou seja, a religião que você tem é uma religião para os homens verem. Não é uma religião sincera. E essa religiosidade não lhe levará a lugar nenhum. Essa religiosidade, pelo contrário, é mais um item na sua conta que vai condenar você. Paulo termina esse bloco falando o seguinte, pois como está, 23 e 24, ele fala assim, você que se orgulha da lei, desonra a lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei, pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Que, além de ser falsa, além de ser artificial, essa religiosidade produz blasfêmia contra Deus, ao invés de glória a Deus. Porque qual é a razão de nós abraçarmos o Evangelho, a fé evangélica, como Paulo a chama? Qual é a razão de nós abraçarmos essa religião que nós temos? Por que nós somos crentes? Por que confessamos uma fé? Por que temos em Cristo a nossa religião? Para que Deus seja glorificado por nossas vidas. E aqui está o resultado de uma religiosidade vazia, a blasfêmia do nome de Deus. Justamente aquilo que nós fazemos, que deveria glorificar a Deus, produz vergonha ao nome do Senhor. Paulo cita aqui o profeta Isaías, ou Ezequiel, como Calvino acredita, que falam justamente isso. O povo está sendo castigado por Deus, porque desobedeceu aos mandamentos do Senhor, está sendo preparado em Isaías para ir para o cativeiro. Em Jeremias está às portas disso, e quando esse povo entra no cativeiro, o testemunho que ele dá é: a conduta deste povo não foi suficiente para Deus. Deus não cumpriu as suas promessas nesse povo, por isso eles estão cativos, e a desonra vai para Deus. A nossa religiosidade hipócrita desonra Deus. Eu acompanho algumas pessoas pelas redes sociais que confessam a fé cristã
que se dizem crentes, mas que se afastaram do Evangelho. E é engraçado como essas pessoas têm um discurso muito igual. Eles falam assim: estamos iludidos com o Evangelho, com os cristãos. A acusação: eles são hipócritas, vivem uma religiosidade hipócrita, colocam fardos pesados sobre as pessoas que eles não querem carregar. Esses dias, com muita tristeza, vi uma dessas pessoas defendendo o aborto. E defendia o aborto baseado em vários argumentos. Um deles é a posição contrária dos cristãos. E essa pessoa dizia que a posição contrária dos cristãos a respeito do aborto é hipócrita, porque eles não querem adotar as crianças indesejadas. Lógico que é um argumento falacioso. Mas o que eu observo nessas pessoas é que, de alguma forma, elas têm razão. Elas têm razão. Porque isso não são só elas que estão falando, mas nós vemos no mundo as pessoas estão apaixonadas pelo mal, pela vilania. As pessoas estão acreditando que sem o mal é impossível consertar as coisas. E uma das coisas que as pessoas que acreditam assim estão afirmando é que o bem é hipócrita. O bem, ele é hipócrita. O bem não faz o que prega. No bem há o mal, ainda que disfarçado. Irmãos, veja o nosso país desiludido com a fé evangélica. Por quê? Por causa desse tipo de religiosidade. Porque eles não veem na pregação, na vida, aquilo que está na pregação. Eles não veem você falando, vivendo aquilo que você fala. E, na verdade, aquilo que deveria produzir a glória a Deus, produz, na verdade, vergonha ao nome do Senhor. Porque muitos cristãos, muitos crentes, muitos evangélicos, acreditam apenas na religião e não abraçaram Cristo ainda. Abraçaram a religião sem conhecer o Evangelho, as consequências do Evangelho na vida, as transformações que o Evangelho produz no coração e que se extrapola para o comportamento. As pessoas colocam na mesma cadeira evangélicos, incrédulos, espíritas, ubandistas e não conseguem ver a diferença. E muita gente acha que vai ser salva porque é evangélica. Porque tem uma religião certa. Paulo está denunciando isso. Mas vamos adiante aqui. A segunda parte, Paulo vai falar sobre um outro orgulho dos judeus, que é a circuncisão. Paulo acabou de mostrar que eles amam a lei, se orgulham da lei, ensinam a lei, mas não obedecem à lei. Na verdade, eles blasfemam do nome de Deus. Agora Paulo vai falar sobre a circuncisão. A partir do versículo 25. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Então imagine o judeu falando: mas nós também temos a circuncisão. Circuncisão é o símbolo de que temos um pacto com Deus. A circuncisão tem valor se você obedece à lei. Se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Esse é o primeiro golpe de Paulo. Se você é desobediente, como eu acabei de mostrar, a sua circuncisão não tem valor nenhum. Você é como um incircunciso. Isso já deixa um judeu de cabelo em pé. Ele continua: se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ouça bem, meu querido judeu, meu querido religioso, quem obedece à lei, mesmo que não tenha sido circuncidado, é melhor do que você. Se ele comparecer no juízo com você, ele vai te condenar. Porque, embora não tenha circuncisão, ele obedece à lei.
A lei é a parte do pacto que você deveria cumprir, mas que você não cumpre. Fica ostentando a circuncisão que não serve para nada. Se você não cumpre a lei, se você não cumpre o pacto, se você não obedece à aliança. Você está vivendo uma vida inútil, numa confiança inútil, em um símbolo que é inútil, sem a obediência à lei. No momento que você tiver que comparecer diante de Deus, se ali houver um gentio, sem circuncisão, mas obediente à lei, você perde para ele. Por isso que Jesus falou, olha, Sodoma e Gomorra irão preceder vocês no juízo. Não é? Prostitutas e publicanos irão proceder vocês no juízo. Por quê? Porque eles são piedosos, vocês não. Vocês têm apenas uma religiosidade baseada em regras e em símbolos. E aqui nós sabemos, a circuncisão, no que nos toca, tem a ver com o nosso batismo. Muitos de nós estão confiando no batismo como o meio que Deus usa para nos salvar. Não é à toa que tantas pessoas, elas vão bem na vida cristã até o batismo. Recebeu o batismo, ela fala, pronto, estou salvo, já estou marcado aqui, meu nome já está escrito, ótimo, está tranquilo, eu não preciso fazer mais nada. Tudo que eu precisava fazer era ser batizado. E o judeu pensava assim, tudo que no final nós precisamos é ser circuncidado. Cortou a carnezinha lá, pronto, está ótimo, não tem mais problema para nós. É por isso que você encontra essas pessoas que se denominam crente desviado, e elas acreditam que, embora sejam desviados, Deus tem um propósito salvador na vida deles. Por quê? Porque eles foram batizados um dia. Mas, irmãos, simplesmente a Bíblia nos ensina que batismo não salva. Batismo é símbolo, assim como circuncisão é símbolo. E aí, parafraseando Paulo, você pode lembrar o seguinte: um não batizado que cumpre a fé evangélica, se ele comparecer no juízo, ele terá vantagem sobre você, ele vai condenar você. É engraçado, nós não iremos testemunhar isso, mas haverá uma grande decepção para muitos batizados quando comparecerem diante do Senhor. Porque verão não batizados tendo vantagem sobre eles, na frente deles. Porque não é o simples molhar de água, seja mergulho, seja a aspersão, que salva ninguém. Isso é um símbolo apenas, é um sinal apenas, que não tem valor se não há todo o compromisso procedente disso e a obra precedente disso, que é a obra de Cristo em nossos corações. Então, não confie no seu batismo. Se você não vive exatamente como um crente, se a sua fé não mostra que você está em Cristo. Não acredite, você que não foi batizado ainda, que se batizando, tudo acabou. Não. Esse é o começo de uma vida cristã, não é o fim dela. Não confie no batismo. O batismo ensina coisas que, daqui a pouco eu vou dizer, assim como a circuncisão, que nos mostram que nós precisamos de um Salvador. Por que Deus deu a circuncisão? Deus deu a circuncisão a Moisés, isso nós vamos ver a Abraão, nós vamos ver isso nos próximos domingos, a partir do versículo 21, porque ele fez um pacto com Abraão, muitos anos antes, prometendo a Abraão uma terra e uma descendência. Demorou muito até que a promessa fosse realizada, e para mostrar a Abraão que Deus era fiel em suas promessas, ele deu um selo, como se fosse uma assinatura no pé de um contrato, a fim de dizer, não, eu vou cumprir o que prometi. Esse selo chama circuncisão. É o início de um pacto entre Deus e o seu povo. A parte de Deus, ser o Deus de Abraão e dos seus descendentes. A parte de Deus dá a Abraão uma numerosa descendência e uma terra prometida.
A parte de Abraão e de seus descendentes, anda na minha presença e ser perfeito. É aí que entra o papel da lei. Depois que Deus chamou Abraão, fez um pacto com ele, fala: Abraão, eu quero que você viva assim. E eu quero que os seus descendentes vivam assim. E nós vamos fazer um pacto aqui. Eu vou selar vocês, para vocês sempre lembrarem que eu serei o Deus de vocês e o Deus da descendência de vocês, e que vocês precisam andar de maneira perfeita na minha presença. A circuncisão, então, estabelece um compromisso entre Deus e o seu povo. O povo tem uma parte, que não é apenas se circuncidar, mas é ser perfeito na presença de Deus. A circuncisão, ela foi escolhida, podia ser qualquer coisa. Podia ser um brinco na orelha, podia ser um corte no braço, uma tatuagem no peito, podia ser qualquer coisa. Deus escolheu a circuncisão. E por que Deus escolheu a circuncisão? Por que cortar o prepúcio dos meninos? Esse é um ato higiênico. Um lugar onde se acumula muita sujeira, poderia adoecer o povo, poderia dizimar o povo simplesmente com a sujeira que uma relação sexual pode ter com a transmissão ali de um pênis contaminado. Deus tomou uma atitude higiênica. Vamos limpar isso aqui. Vamos cortar o prepúcio e aí acabar com toda a contaminação que há nessa área. Esse ato higiênico mostra que mesmo um garotinho com 8 dias de idade é impuro. Esse é o grande tema do Antigo Testamento. Os homens são impuros. Precisam de muita coisa para se tornar puros diante de Deus e mesmo assim não conseguem. Nasce um bebê que nós temos como inocente, 8 dias, e ele já recebe um selo de que ele é impuro. De que se ele continuar assim, ele continua contaminado e contaminando pessoas. Um bebezinho. O que Deus está mostrando, vocês são impuros e precisam de purificação. Vocês precisam ser limpos. E como não se pode tirar pureza de impureza, por mais que vocês cumpram os ritos, vocês nunca serão limpos de verdade. O judeu se orgulhava daquilo que deveria trazer vergonha para ele. O sinal de que ele era impuro. O sinal de que ele precisava ser purificado. Assim como nós trazemos nossas crianças, hoje nós vamos ter o privilégio de ver um bebezinho sendo batizado. Quando nós batizamos uma criança, quando os pais trazem um filho pequeno para ser batizado, um bebê ainda, nós estamos testemunhando, estamos lembrando, os pais estão realizando isso em suas mentes. O meu filho é impuro, ele precisa de salvação. Ele precisa não apenas receber o selo da aliança, mas ele precisa viver essa aliança, ele precisa crer nessa aliança, porque esta aliança de salvação entre Deus e o seu povo é a única coisa que poderá justificá-lo, porque sozinho, esse pouco de água, mesmo que seja um mergulho, jamais poderá purificá-lo do seu pecado. Ele precisa de um Salvador, assim como eu também preciso de um Salvador. O batismo não diz que está tudo bem. O batismo diz que há uma necessidade, a necessidade de ser purificado por Cristo. Que Ele começou a obra, Ele nos lavou com o seu sangue, e agora, pelo seu Espírito, Ele está nos transformando a cada dia à sua imagem. É por isso que Paulo destroça aqui o argumento da circuncisão e ensina no versículo 28, dizendo: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Você pergunta então, pastor, se Deus queria que o coração fosse circuncidado, por que Ele não disse isso? Por que Ele falou sobre a circuncisão apenas da carne? E aqui está um ledo engano. Desde cedo, o Deus, por meio dos seus profetas, ensinou que o que Ele desejava do seu povo era uma circuncisão de coração, da qual a circuncisão da carne era mero
símbolo. Aquilo que se realizou na carne deveria se realizar primeiramente no coração. Vamos para Deuteronômio. Voltemos um pouco. Vamos ao Antigo Testamento. Deuteronômio no capítulo 10, versículo 16. Infelizmente aqui a NVI prefere interpretar a passagem ao invés de ser literal, mas no versículo 16 a NVI diz o seguinte: sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. A tradução literal da passagem seria exatamente essa: circundem o coração de vocês. Circundem o coração de vocês e não endureçam a cerviz. E aqui é bem interessante, porque circuncisão tem a ver também com obediência. Ele sai da carne. Deuteronômio é a segunda lei. É a segunda vez que Moisés está lendo a lei para o povo, preparando esse povo para entrar na terra prometida. E ele falou de tudo que é necessário. E ele está dizendo o seguinte: agora vocês precisam entender uma coisa. Os ritos, a circuncisão na carne, não é exatamente o que Deus quer. O que Deus quer é um coração circuncidado, um coração purificado. Vocês precisam circuncidar o coração. Vocês precisam marcar o coração com a palavra de Deus. Vocês precisam se dobrar ao Senhor. O que quer dizer não endureçam a cerviz? Cerviz é a coluna, ou o pescoço do cavalo, que não se dobra. Aquele cavalo teimoso, que você bota o arreio nele, bota as rédeas, e ele, não sei se você já lidou com um cavalo assim, mas quando eu era pequeno eu ia para a fazenda, tinha um cavalo que era exatamente assim. Você puxa para um lado, puxa para o outro, o pescoço não sai do lugar. Não sei o que tem naquele pescoço. Aí tem um aparelhinho chamado, alguns chamam de professora, outros chamam de abride. É um pedaço de ferro em formato de língua que você enfia na boca do cavalo. E aí, quando você puxa a rédea, aquele ferro aperta a língua do cavalo. Aí ele mexe a cabeça. Não é? É por isso que muitas vezes Deus fala assim: eu vou trazer vocês como se traz um cavalo, ou como se traz um boi. O boi, o processo é diferente, basta apertar a fuça dele. Então você bota uma argolinha que aperta aqui a fuça dele. Quando você puxa ali, ele perde a força, ele faz o que você quiser. Deus está falando: vocês são um povo rebelde, a tendência de vocês é desobedecer. Por isso, circundem o coração, não apenas o prepúcio, e não endureçam a cerviz. Tenham uma cabeça mole, me deixe guiar vocês, sejam obedientes. Paulo fala: vocês fizeram circuncisão na carne e não são obedientes à lei. Isso não serve para nada. Vocês precisam entender que é o coração que Deus quer e ele precisa ser circuncidado. Eu quero ler mais um texto, porque esse é necessário para nós compreendermos essa circuncisão interior e do coração. Aí mesmo em Deuteronômio, no capítulo 30 agora, no versículo 6. Deuteronômio 30, versículo 6. A NVI traz o mesmo artifício aqui de interpretar o texto ao invés de traduzi-lo literalmente, e fala assim: o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que me amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Literalmente é: Deus circuncidará
o coração de vocês. Quem é que faz o batismo? Quem é que faz a circuncisão? No caso da circuncisão, um sacerdote. Quem é o ministro do batismo? Eu, o pastor. Só que eu não chego ao coração. Eu não chego ao coração. O coração só pode ser circuncidado por Deus. O batismo de Jesus é esse batismo que lava o coração. Não lava o cucuruco ou o corpo todo, mas lava todo o coração, que purifica do pecado. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estão confiando em ritos? Estão confiando em regras? Essa religião não é boa. Essa não é a religião correta, ainda que você esteja na religião correta. Você precisa entender que se a sua religião não for no coração, se a sua religião não for um lavar de Cristo no seu coração, um nascer de novo, uma regeneração, uma marca profunda realizada pelo Espírito Santo no seu coração, sua religião não serve para nada. Ela é simplesmente inútil e, pelo contrário, será um elemento a mais para lhe condenar. É por isso que a Bíblia é tão clara em dizer assim: olha, é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Porque se você estiver confiando no rito exterior, sem ter o compromisso de um coração transformado, amigo, você está atraindo a ira de Deus para você. Você está atraindo a ira de Deus para você. A verdadeira religião, essa que é operada pelo Espírito Santo, termina dizendo assim o apóstolo Paulo: ela produz o louvor que provém de Deus, não dos homens. Tudo que o judeu queria era ser aplaudido pelos homens. Por que o judeu jejuava? Para ser aplaudido pelos homens. Por que ele orava? Da mesma forma. E por que ele dava esmolas? Também para ser aplaudido pelos homens. Foi Jesus que ensinou assim: olhe, vai para o teu quarto, faz as coisas em secreto, e Deus que te vê secretamente, Ele recompensará. Veja que tipo de religião Deus nos oferece. Uma religião simples, porém profunda. Uma religião que tem poucos ritos, ainda que os ritos externos sejam necessários. Mas uma religião que transforma o coração. Uma religião que está apoiada no favor de Deus e não no favor dos homens. Se a nossa religião, se nós nos autodenominamos crentes, evangélicos, seja lá o que for, se nós nos orgulhamos disso tudo, se entendemos a nossa missão, somos discípulos que fazem discípulos, mas se tudo isso não tem nada a ver com o temor a Deus, com a fé em Cristo Jesus, mas são apenas coisas externas, feitas para homens verem, coisas nas quais nós nos estribamos, nós estamos perdidos. Isso não é verdadeira religião. Pais, por exemplo. Muitos pais que desejam muito que os filhos não saiam da igreja, e esse é um desejo corretíssimo. Mas não obriguem seus filhos a receberem o batismo quando eles são adultos. Não obriguem seus filhos a fazerem profissão de fé. Eles não vão ganhar nada com isso, se o coração deles não foi circuncidado antes. Se não for uma decisão deles, porque agora conhecem a Cristo. Eu sei que parece estranho você falar isso, meu filho já fez 18 anos e não professou a fé, isso ainda, eu tenho que fazer uma pressão. Não, não faça essa pressão. Eu espero não fazer essa pressão quando os meus filhos estiverem na idade. Porque eu não vou ganhar nada com isso. A não ser a satisfação que a igreja quer, que os filhos do pastor estejam professando a sua fé no momento certo. Mas serão como os filhos que não são os pródigos, né? Aqueles que ficaram em casa, mas continuam perdidos. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que nossos filhos estejam na igreja. Nós vamos nos esforçar o máximo para que eles estejam na igreja. Nós vamos instruí-los para que no momento certo eles façam a profissão de fé, confessem publicamente Cristo como Senhor e Salvador deles. Mas desde que essa confissão seja deles e não nossa. Porque senão eles terão que ouvir o que Paulo está dizendo para os judeus. Vocês estão confiando em ritos apenas.
em regras apenas, que não servem para nada. Os nossos filhos precisam de uma circuncisão de coração. A única coisa que podemos fazer por eles é pregar o Evangelho. Aí nisso você não pode se cansar. Nisso você tem que conversar com eles o tempo todo. Enquanto você não vê fruto de salvação, você prega o Evangelho. E depois que você vira o fruto de salvação, você prega para eles continuarem firmes, produzindo frutos de santidade para o Senhor. O Evangelho, irmãos, é do que nós precisamos. Não é da igreja em si. Não é da escola dominical em si. Não é do batismo em si. Essas coisas são ótimas, são muito boas, são necessárias. Mas nós precisamos do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado a tempo e fora de tempo. Porque só Deus pode circuncidar um coração. Só Deus pode salvar uma alma. E é só pelo Evangelho que ele faz isso. Então, Paulo pergunta, para nós terminarmos aqui, no versículo 3, que vantagem há, então, em ser um judeu? Ou que utilidade há na circuncisão? Diante do que ouvimos, você podia dizer, nenhuma, né? É melhor deixar rolar. Não. Veja, muita, em todos os sentidos. Se você for ao capítulo 9 e ler de versos 1 a 5, você vai ver quanta vantagem tem um judeu. Eles têm a aliança, eles têm a lei, eles têm os profetas, eles têm o Cristo, nasceu da descendência deles, eles têm as promessas, são muitas as vantagens. Mas Paulo aqui resolveu dizer apenas uma. Paulo fala, porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Qual a vantagem de ter uma religião como a nossa? Muitas. Muitas vantagens. Por exemplo, eu não sou crente desde que nasci, mas estou na igreja desde que nasci. Sou presbiteriano desde o meu nascimento. Há 3 gerações eu sou presbiteriano. Começou com meu avô, passou pela minha mãe e agora aqui estou eu. Nada disso serviu para eu ser salvo, a não ser como meio. Foram os meios que Deus providenciou para ser salvo. Mas isso iria me salvar? Não. Eu tenho tios que conheceram o Evangelho muito antes de mim, tiveram um pai zeloso, um grande evangelizador, estão perdidos no mundo. A religião não serviu de nada para eles. Mas como é útil você nascer em um lar cristão? Como é abençoador você dar os primeiros passos na igreja? Por exemplo, o meu testemunho é muito sem graça. É aquele tipo de testemunho sem graça. Já roubou? Não. Já adulterou? Não. Já usou droga? Não. Já fez alguma coisa emocionante? Não. Emocionante, né? Como o pessoal... Não, nunca fiz nada dessas coisas. Se eu fosse dar um testemunho assim, para converter vidas, rapaz, isso aí não vai converter ninguém não, porque testemunho é a mesma coisa. O que você sempre fez? Eu fui para a igreja, sempre. E o que mais? Escola dominical. E depois, fui presidente da UPA, acho que a coisa mais emocionante que eu fiz foi ser presidente da UPA. E depois, professor de escola dominical, e agora sou pastor. Testemunho sem graça, né? Graças a Deus, que eu não tenho o que contar. Graças a Deus que eu não tenho o que contar. Aleluia. Eu não tenho o que contar. Eu não tenho marcas na minha vida que vão me acompanhar por toda ela. Eu sei dos meus pecados. Eu pequei muito, eu peco muito. Eu sei que eles são sérios, mas eu não tenho uma história terrível que vai me acompanhar como um fantasma. A minha vida foi preservada por Deus, mesmo não sendo crente. Quantas vantagens! Eu aprendi o catecismo ainda com 5, 6 anos de idade. Havia professores na escola dominical que me ensinavam a Bíblia. E eu conhecia a Bíblia, decorei versículos. Versículos que foram fundamentais para que quando Deus me chamou ao Evangelho, a memória deles me fizesse entender o Evangelho. Eu tive o testemunho da minha mãe dentro de casa, dos meus irmãos. Eu não fui crente o tempo todo, mas o tempo todo Deus estava lançando os elementos que iriam me tornar um crente. Ainda que eu não estivesse percebendo isso. É isso que Paulo está dizendo. É uma grande vantagem ser um crente. É uma grande vantagem você estar na igreja. Agora, não é tudo. Não é suficiente se você não estiver em Cristo Jesus.
Muitas vezes nós falamos, mas eu trouxe meus filhos para a igreja. Isso não é suficiente se você não tem pregado o evangelho para eles. Se aquilo que você ensina também não é o que você vive para eles. Se você não mostra para eles que eles precisam de um Salvador, não apenas de uma igreja. Eles precisam de um Salvador, todos estão condenados, todos precisam ser salvos, mesmo aqueles que são religiosos, mesmo os que nasceram na igreja, como eu. Nós precisamos do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Eu disse que ia até terminar o capítulo, mas eu vou parar por aqui. Porque acho que até aqui o Senhor já nos foi suficiente para o que temos que meditar e aprender nesta noite. Eu quero que você compreenda, meu amado irmão, minha irmã que está aqui. É muito bom ser um crente, mas não é suficiente. É muito bom você professar a sua fé, ser batizado. É ótimo, tem que ser feito isso, mas não é suficiente. Há uma coisa no coração que só Deus pode transformar. E o problema está lá. Você precisa de Cristo. Eu preciso de Cristo. A minha fé, o meu amor tem que estar firmados em Cristo. O meu orgulho religioso não me levará a nada. Eu preciso crer no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de um Salvador. Os nossos filhos precisam dele. Portanto, todos precisam do Evangelho. Paulo termina o seu raciocínio aqui com os judeus perguntando assim: onde há vaidade? Onde há vaidade? Onde há jactância? A lei, o mérito, os símbolos podem nos fazer orgulhosos. Eu sou batizado agora, eu cumpro a lei, eu sou professo. Parece até que a gente entra numa categoria diferente de crentes, né? Se é só isso, o fruto é orgulho. E aí você sabe se você está errado em sua religião. Esse único fruto que ela produz em você é orgulho. E o pior de todos os orgulhos, orgulho espiritual. Agora, se a sua religião produz louvor a Deus, glória ao Senhor, um senso de dependência, a alegria da salvação, aí sim você está no caminho certo. Você está usando de maneira correta a religião que Deus providenciou para você, que se apresenta no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por Tua palavra, agradecemos ao Senhor a bênção de podermos meditar nela, de sermos instruídos, advertidos e de sermos ensinados. Nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de Cristo. Obrigado pela igreja, Senhor. Nela o Senhor tem lançado fundamentos, meios, tudo aquilo que certamente nos ajudará os nossos filhos a receberem a fé salvadora, o arrependimento para a vida. Muito obrigado por nos preservar desta forma, mas que em tempo algum, ó Deus, nós caiamos na ilusão, ou sejamos tentados pelo nosso coração a nos confiarmos em meras regras e símbolos, ó Pai, mas que estas coisas sejam os meios de graça, nos quais, ó Deus, nós conhecemos a Cristo, o Teu Evangelho, e por Ele sejamos salvos. Salva-nos, ó Deus, em Cristo. Pedimos em nome de Jesus. Amém.